Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar ali do PDT que conseguiu aliança no estado do Rio de Janeiro com o PSD. É uma aliança que eu considero boa para os dois lados. Quem não deve estar nada satisfeito com isso é Marcelo Freixo e também o PT. E claro, né, nesse caso aqui o Lula não deve ter gostado e do outro lado Ciro Gomes tem muito a comemorar. Eu vou explicar por quê, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, comente, compartilhe, tudo isso nos ajuda aqui a aumentar o engajamento e o nosso trabalho chegar em mais pessoas. Bom, meus amigos, então nós tivemos uma definição nesse dia 2 de fevereiro, que é essa união lá no estado do Rio de Janeiro entre o PSD do Eduardo Paes por lá, que hoje talvez seja a figura mais importante no estado, por isso era um apoio cobiçado pelo PDT, pelo PT e também pelo PSB. E o PDT, como a gente viu, levou vantagem e agora eles vão construir essa chapa para as eleições estaduais em outubro. O Eduardo Paes afirmou: decidimos aqui hoje que PDT e PSD vão caminhar juntos na eleição para o governo do estado. Não estamos falando de nomes. Temos dois belos nomes nessa aliança. Vinha conversando com o Lupe e ambos entendíamos, e os nossos candidatos também, que a gente precisava apresentar uma candidatura no estado do Rio de Janeiro que pudesse enfrentar os desafios que o estado tem diante de si. O Carlos Lupe também se manifestou, eu vou deixar o link do Globo que traz tanto essa fala do Paes assim como a de Lupe, que disse o seguinte: o PDT tem esse compromisso de estar junto. Nós já assumimos esse compromisso hoje aqui. É sempre um prazer estar junto com o Eduardo. E no caso, o Rodrigo é o nosso representante. Mas ele tem o espírito público de sentar e conversar com o Felipe, que é o Felipe Santa Cruz, e avaliarmos conjuntamente lá na frente aquele nome que pesa mais, que tem mais viabilidade. E as conversas entre Paes e PDT foram intensificadas, destaca a matéria, depois que o ex-presidente Lula bateu o martelo e reforçou seu apoio ao deputado federal Marcelo Freixo, que é do PSB, para o governo do Rio. O Eduardo Paes, no seu Twitter, fez um alerta importante. Os desafios do Rio são muito grandes. Felipe e Rodrigo representam a possibilidade de termos um projeto consistente e maduro para fazer o nosso estado voltar a dar certo. Lembrem-se do ex-juiz em 2018. Não temos mais como errar. Ele se refere aqui ao ex-juiz Wilson Witzel, né, que derrotou o próprio Paes naquelas eleições. O Witzel saiu do nada, ficou também famoso quebrando a placa da Marielle Franco junto com esse deputado que estava preso, Daniel Silveira. O Witzel apareceu com um discurso moralizante de acabar com a corrupção. Deu no que deu, acabou vencendo, foi preso, sofreu impeachment, enfim, hoje o estado é governado pelo seu vice, Cláudio Castro, que tudo indica, tentará se manter no cargo aí nessas eleições. De todo jeito, então, foi um avanço muito importante para o Neves, para o Felipe Santa Cruz, ambos pré-candidatos do PDT e do PSD, respectivamente, e claro, né, aqui no caso, Eduardo Paes, como figura do estado, sai também ganhando nesse caso, tendo um peso fundamental, e eu disse lá atrás que o Eduardo Paes e o PSD lá no estado poderiam ser o fiel da balança nessas eleições. Se pendesse para o lado do Freixo, o Freixo conseguiria reduzir um pouco da rejeição que tem e eventualmente ter melhores chances nas eleições. Se pende para o lado do PDT, como pendeu, isso pode ajudar o Rodrigo Neves, que aparecia ali em terceiro nas pesquisas, um pouco atrás do Cláudio Castro. Ele pode agora se fortalecer, mas principalmente se fortalecer quando de fato a campanha começar e, claro, Eduardo Paes circular com ele não só pela capital, mas também pelo interior do estado. E a aliança foi importante também para o PSD, porque o PDT lá no Rio de Janeiro é um partido muito importante, com uma história, né, vale lembrar, do próprio fundador, um dos fundadores do partido, que é o Leonel Brizola, que governou o estado, foi eleito deputado federal também por lá. E hoje, por exemplo, o partido tem 3 deputados federais: Paulo Ramos e o Chico D'Angelo, eleitos pelo PDT, e o David Miranda, que está no PSOL, mas já de saída e indo para
o PDT. Então vai ficar com 3 deputados federais. E eu acredito que todos os 3, se tentarem a reeleição, têm grandes chances de serem reeleitos. Outros quadros importantes, Rodrigo Neves, né, foi prefeito de Niterói e é hoje o pré-candidato do partido ao governo do estado. Ele ficou à frente da prefeitura por 8 anos e muitos apontam que é uma gestão modelo para o Brasil, fez uma revolução lá na cidade. Elegeu o seu sucessor, Axel Grael, enfim, no primeiro turno, com uma vantagem gigantesca em relação ao segundo colocado. Tem outros nomes importantes no estado, Caio Viana, Marta Rocha, Orlando Zacconi, também recém-filiado ao PDT. Tem também lá o Brizola Neto, eu poderia falar aqui de vários e vários outros. E tem também o Cabo Daciolo, que muitos diziam, né, dando certeza de que ele se filiaria ao PDT, filiação que não aconteceu ainda. O irmão do Cabo se filiou e tem planos, enfim, para se candidatar lá no estado pelo PDT. O Cabo Daciolo, se filiar, também é um nome que pode, quem sabe, voltar para a Câmara dos Deputados. Ele que já foi eleito deputado federal pelo PSOL aí há alguns anos. E o PDT, então, muitos apontam que pode fazer 3, 4, talvez até 5 deputados federais por lá. Agora fica a dúvida, como foi dito aqui, não existe por enquanto a definição se será o Rodrigo Neves ou se será o Felipe Santa Cruz que vai encabeçar a chapa. Eu acredito que o Rodrigo Neves, pela experiência que eu acabei de falar aqui, enfim, alguém que tem melhores e maiores condições e preparo para assumir o estado do Rio de Janeiro nesse momento gravíssimo que o estado lá vive. Mas eu acredito que o PDT nesse momento, né, deu um sinal de que está disposto a montar esse projeto, enfim, junto, sem nenhum tipo de imposição. Eu acredito que lá na frente, o Rodrigo Neves naturalmente deve ser o candidato e o Felipe Santa Cruz entra como vice ou também entra tentando ali o Senado. O Daciolo, muitos também dizem que ele poderia se encaixar para o Senado, mas insisto, talvez, né, dependendo da conjuntura, se o Daciolo vai para o PDT, aí o PDT indicar a cabeça de chapa e também a vaga ao Senado, não sei se, enfim, daria certo. Talvez é importante deixar essa vaga para um outro nome. E o Daciolo, então, entra para a Câmara dos Deputados, eu acredito muito bem votado, e ajudando o PDT a eleger um outro nome. Então vamos aguardar e ver como vai ficar essa costura por lá. Agora, o PT deve reagir. O PT queria o apoio de Eduardo Paes, o PT chegou a lançar, assim como pré-candidato, mas por pouco tempo, o nome do presidente da Assembleia Legislativa, que é o André Siciliano, que tem uma boa relação com o Eduardo Paes, é bom dizer isso. O Paes chegou a convidá-lo para sair do PT e ir para o PSD, mas o André Siciliano meio que desconversou, isso aqui não avançou. Então o PT queria o apoio do Paes, não conseguiu. Agora, dando esse apoio para o Freixo, não sei se esse apoio vai continuar, se o PT vai reagir. O Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, já colocou assim o Freixo em diversas saias justas, ele rebate muito o Freixo nas próprias redes sociais. Ele tem defendido uma ideia, nesse caso eu concordo com o Quaquá, de que o Freixo não amplia muito. E a preocupação do Quaquá é com o Lula, né? Como é que o Lula vai para um estado ficar reduzido ao palanque do Freixo, que, insisto, é alguém que fala muito para nicho, né? O Freixo tem um percentual interessante nesse momento nas pesquisas, mas é o que eu tenho falado há muito tempo. Ele talvez pode ser forte para ir para o segundo turno, mas chegando lá, perde. Se for para o segundo turno contra o Rodrigo Neves e o Felipe Santa Cruz, ótimo, né? O Rio de Janeiro vai ter um segundo turno de muita qualidade. O problema é ir para o segundo turno contra um Cláudio Castro da vida e chegar lá, por conta da rejeição que o Freixo tem, perder e o Rio continuar na mão do Cláudio Castro mais 4 anos. E aí tem que ver como que o PT, então, vai se comportar daqui para lá, porque essa aliança pode mudar muito essa questão lá no estado do Rio. E para o Freixo ela acaba sendo muito ruim, por quê? Não só porque ele queria, claro, o apoio do Paes e do PSD, mas porque fortalecendo o outro lado, esse outro lado aqui no caso, o Rodrigo Neves, pode sim tirar o Freixo no segundo turno, o que obviamente seria muito ruim para ele, e mesmo que o Neves, com Felipe Santa Cruz, tire o Cláudio Castro, o Freixo perderia nesse segundo turno, entre ele e o Castro, aquela desculpa de vamos nos unir aqui em torno do Freixo para derrotar o candidato bolsonarista. Aí ele teria esse argumento em torno de si. Se o Freixo vai contra o Rodrigo Neves, aí o Freixo veria que a união seria maior em torno do Rodrigo Neves. Isso aqui muitos apontam também que é o que poderia acontecer em nível nacional. Do Lula contra Bolsonaro, o Lula teria justificativa de, enfim, vamos ignorar os erros do passado, vamos, enfim, tapar o nariz e votar no PT só para tirar Bolsonaro. Se o Lula vai com o Ciro para o segundo turno,
aí essa coisa do medo, do bolsonarismo, do fascismo deixaria de existir e as pessoas votariam. Na minha opinião, a união seria maior em torno de Ciro Gomes, porque conseguiria unir em torno dele simpatizantes do seu projeto, da sua candidatura e também aqueles que se opõem ao PT. Então o Ciro conseguiria fazer vamos dizer assim, uma união maior, assim como eu acho que o Neves e o Felipe Santa Cruz conseguirão fazer se forem para o segundo turno contra o Marcelo Freixo. E por falar em Ciro Gomes, ele vai ao Rio de Janeiro se encontrar com o Eduardo Paes, né, nos próximos dias. Isso já tinha sido divulgado, inclusive, antes. Agora, a questão regional resolvida, será que o Ciro está indo tratar também da questão nacional? O Ciro tem uma ótima relação com o Eduardo Paes, que revelou recentemente ter votado no Ciro em 2018, mesmo ele estando no DEM, que estava numa aliança com Geraldo Alckmin. Então vamos ver como que ficarão os desdobramentos daqui para frente. Se inclusive isso aqui pode ter um impacto fora do Rio. O Ciro vai ter uma agenda que já foi divulgada na CNN, não só no Rio de Janeiro, mas também no estado de Minas Gerais, passando por Belo Horizonte, que tem o prefeito da capital, Calil, que é do PSD, mesmo partido do Paes. E o Ciro vai também em São Paulo, nesse tour que ele fará nos próximos dias. São Paulo, que tem lá o presidente do PSD, Gilberto Kassab, com quem o Ciro também mantém uma ótima relação. E o presidente do PSD tem insistido que o partido vai ter candidatura própria. Neste momento é o Pacheco, mas que muitos dão como certo da sua desistência. E o PSD, inclusive, dialoga com Eduardo Leite, que perdeu as prévias no PSDB para João Dória. Se o PSD insistir em candidatura própria, essa questão no Rio não será problema, porque nós teremos um fenômeno muito comum nessas eleições e que já aconteceu também em outras, que é essa questão do palanque duplo, às vezes até palanque triplo. Então, supondo que o Ciro, candidato do PDT, concorra contra o Pacheco, nesse momento, candidato do PSD, lá no Rio, poderia então ter o palanque duplo. Mas não dá para descartar a possibilidade do PSD recuar e, inclusive, apoiar a candidatura de Ciro Gomes. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Como o Ciro disse na CNN, ele não faz política pelos jornais. Então vamos aguardar e ver quais serão os desdobramentos. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.